Ministro do STF, Alexandre de Moraes, marca nova reunião com o ministro da Defesa para tratar de sistema eleitoral. E Alexandre de Moraes autoriza a operação contra empresários baseado em conversas de WhatsApp. E você vai ver também. Senado aprova projeto que obriga plano de saúde a cobrir tratamento fora do rol da ANS. Lei de cotas completa 10 anos e legislação diz que é necessário que passe por uma revisão. Paquistão pede ajuda internacional por causa das enchentes que já mataram mais de 1.000 pessoas. Após adiar missão à Lua, NASA remarca lançamento para sexta-feira. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, divulgou hoje a decisão que autorizou uma operação de busca e apreensão contra 8 empresários pró-governo na semana passada. O documento conta com 32 páginas e cita um pedido feito pela Polícia Federal pela ação. Segundo Moraes, a operação ocorreu em virtude da presença de fortes indícios e significativas provas, apontando a existência de forte atuação digital com a nítida finalidade de atentar contra a democracia. E o ministro Alexandre de Moraes marcou para quarta-feira, dia 31, uma nova reunião com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, que pediu para ser acompanhado de um técnico dessa vez. O objetivo é encontrar alguma convergência quanto ao teste de integridade das urnas. Na semana passada, os dois debateram a possibilidade da Justiça Eleitoral acatar as sugestões dos militares referente a mudanças no teste com a participação dos eleitores com o uso da biometria. O Senado aprovou nesta segunda-feira a proposta que obriga os planos de saúde a cobrirem tratamentos e exames não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, chamada de rol taxativo. O projeto oferece a possibilidade de usuários de planos de saúde continuarem com procedimentos que poderiam ser excluídos da cobertura, como tratamento adequado para crianças autistas e alguns procedimentos contra o câncer. A discussão sobre a limitação dos tratamentos pelo rol taxativo começou quando o Superior Tribunal de Justiça alterou em 8 de junho o entendimento sobre o rol de procedimentos listados pela ANS para a cobertura dos planos de saúde. O STJ entendeu que o rol define o que deve ser coberto pelas operadoras. E antes, o rol era considerado o mínimo que o plano deveria oferecer. Com isso, os pacientes que tivessem negados procedimentos, exames, cirurgias e medicamentos que não constassem na lista poderiam recorrer à Justiça e conseguir essa cobertura. O Tribunal Superior Eleitoral começou a assinar e lacrar os programas que serão utilizados nas urnas eletrônicas. O evento público garante a confiabilidade do processo ao eleitor. Uma equipe composta por 10 técnicos da Secretaria de Tecnologia da Informação do Tribunal vai verificar semanalmente a integridade e funcionamento do sistema totalmente digital. Na sexta-feira, dia 2, quando o evento se encerra, os sistemas serão assinados pelo presidente do TSI, ministro Alexandre de Moraes, e em seguida lacrados digitalmente e fisicamente e armazenados na sala-cofre do tribunal. A cerimônia é uma das etapas finais do ciclo de verificação dos programas que serão usados nas votações do primeiro e do segundo turno das eleições, marcados para o dia 2 e 30 de outubro. A partir de quinta-feira, dia 1º de setembro, os remetentes de encomendas nacionais transportadas pelos Correios deverão informar no pacote o CPF, o CNPJ ou, caso não sejam brasileiros e não possuam tais documentos, o número do passaporte. A medida atende aos protocolos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, CONFAS, ao exigir que junto às encomendas nacionais seja anexada a nota fiscal do produto ou declaração do conteúdo do pacote. Encomendas endereçadas aos terminais de autoatendimento ou enviadas por meio do serviço gratuito Clique e Retire também deverão atender à determinação.
Segundo os Correios, os dados pessoais do remetente não serão expostos nas etiquetas, sendo inseridos somente nos sistemas de atendimento, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, como já acontece nos casos de remessas internacionais. Pacotes sem as informações serão recusados pelos atendentes. E olha só, em um mês, as micro e pequenas empresas receberam mais de 20 bilhões de reais pelo novo Pronamp. Mais de 221 mil pequenos negócios foram beneficiados. Um mês após o Pronamp ter se tornado uma linha de crédito permanente às micro e pequenas empresas, em 25 de julho, os bancos que oferecem empréstimo por esse programa liberaram cerca de 20 bilhões e 300 milhões de reais em operações para mais de 221 mil pequenos empresários de todo o país. O Banco do Brasil, gestor do programa e primeiro banco a liberar as operações, bateu recorde de liberação com 2 bilhões e meio de reais disponibilizados para mais de 23 mil clientes, apenas no primeiro dia de operações da linha. Os recursos são destinados a apoiar todos os setores da economia. Nesta fase, 54% das empresas atendidas são do comércio, 31% do serviço e 15% para pequenas indústrias. Desde março de 2020, foram mais de 754 mil empresas apoiadas com crédito, com um valor total de mais de 200 bilhões de reais. Nos anos de 2020 e 2021, o Pronamp liberou um total de 15 bilhões de reais, atendendo mais de 186 mil empresas. O diesel registrou a terceira semana seguida com queda no preço. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, a média do litro do combustível passou a custar R$ 6,93. A ANP informou que na semana anterior o litro do diesel registrou o preço de R$ 7,05. A queda foi de 1,7%. Em junho deste ano, o combustível chegou a custar R$ 7,57. O valor repassado pela companhia para as distribuidoras foi de R$ 5,61 para R$ 5,41 por litro. Essa foi a única redução do preço do combustível neste ano. O último reajuste, que deixou o diesel mais barato, foi em maio de 2021. As quedas vieram depois do reajuste da Petrobras no início de agosto. Pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o óleo diesel já registra 39,5% de alta em 2022. No acumulado de 12 meses, a alta é de 61,9%. De acordo com o último boletim da Associação Nacional de Transportes de Cargas e Logística, o combustível foi o componente que mais sofreu aumento no preço dos últimos 18 meses. Enquanto os custos com o veículo mostrou alta de 42% e da mão de obra de 2,5%. Em relação ao mercado internacional, a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis destacou que o índice do valor do diesel registra estabilidade. E foram encontrados vestígios de óleo em 9 praias de Pernambuco. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente informou que os fragmentos podem chegar também ao litoral da Paraíba. O monitoramento, que começou no sábado, coletou fragmentos no Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, Igaraçu, Goiânia, Cabo, Itamaracá e Ciranhém. Na última sexta-feira, a Secretaria confirmou o aparecimento de óleo nas orlas de 4 cidades e afirmou que investiga o caso de um 5º município. O material encontrado estava na faixa de areia em fragmentos pequenos. A Secretaria do Meio Ambiente passou a monitorar o litoral pernambucano em parceria com a Agência Pernambucana de Meio Ambiente, o IBAMA e a Marinha do Brasil. O governo pediu que as prefeituras das cidades litorâneas intensifiquem as equipes de limpeza em suas praias. Em 2019, um tipo diferente de óleo foi recolhido pelos ambientalistas em 130 municípios no Nordeste e no Sudeste. A lei de cotas, que garante metade das vagas a institutos e universidades federais para os ex-alunos da rede pública, completa hoje 10 anos. A legislação garante metade das vagas a alunos da rede pública, pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiência e população de baixa renda.
Após 10 anos sancionada, é preciso que uma política de ações afirmativas passe por uma revisão. A presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados declarou que, se o debate não ocorrer ainda no mês de agosto, as universidades federais estarão livres para abandonar as cotas se desejarem e o assunto vai ficar a cargo do próximo governo e o Congresso eleitos em outubro. E veja a seguir. Paquistão pede ajuda internacional por causa das enchentes que já mataram mais de 1.000 pessoas. E ainda, após adiar missão à Lua, NASA remarca lançamento para sexta-feira. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta, são 18 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira com o nosso repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Neste fim de semana, tivemos no Rio uma ação para vacinar milhares de pets. A vacinação antirrábica no Rio, iniciada no sábado, teve saldo positivo com a imunização do primeiro grupo. A movimentação dos animais de estimação foi grande. Cerca de 66 mil cães e gatos da região do centro, Ilha do Governador, Zona Sul e alguns bairros da Zona Norte receberam a dose anual contra a raiva. O resultado mostra o crescimento de 21% em comparação à imunização do grupo 1 da campanha do ano passado. Foram 135 postos espalhados nesta primeira etapa. A próxima vacinação para animais de outras regiões será no dia 17 de setembro. A campanha vai até novembro, de forma escalonada em mais 4 sábados. E uma operação da polícia apreendeu uma expressiva quantidade de drogas na BR-101. A apreensão aconteceu durante uma abordagem na BR-101. Os entorpecentes, cocaína e maconha estavam escondidos no para-choque e dentro do tanque de combustível de um veículo. Um homem foi preso em flagrante. E os cariocas foram surpreendidos por uma nuvem que chamou bastante atenção. A chegada da frente fria assustou cariocas, principalmente na orla. Uma super nuvem em formato de rolo surgiu no céu da Barra da Tijuca no fim da tarde de domingo e atraiu a atenção dos banhistas. Logo, os registros ganharam as redes sociais e despertaram a curiosidade de todo mundo. A extensa nuvem é um fenômeno raro, resultado dos choques de temperatura do ar. A comprida nuvem se forma em altitude baixa e tem aproximadamente 2 metros de largura. Eu fico por aqui e amanhã eu volto com mais notícias do Rio. Até lá. Obrigada, Anderson. Que imagem, né, Ju? Muito legal. Né? Ótima noite para você, Anderson. E olha só, a confiança da indústria subiu em agosto, levada por queda nos custos. O medidor avançou para o patamar acima de 100 pontos. O índice de confiança da indústria registrou alta de 0,8 ponto percentual em agosto. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o indicador ficou em 100,3 pontos e fechou acima do nível de neutralidade, que é de 100 pontos. O resultado é maior que o de julho, que ficou em 99,5. A alta indica que o setor mantém um bom nível de atividade no terceiro trimestre. Segundo o FGV, a melhora do ambiente de negócios no mês foi possivelmente influenciada pela redução de custos da produção, após a queda de preços de combustíveis e energia. E apesar da falta no mercado de alguns tipos de insumos, os níveis de demanda ainda estão positivos e os estoques se mantêm equilibrados. A pesquisa registrou alta da confiança em agosto em 9 dos 19 segmentos industriais monitorados. O índice situação atual avançou 1,4 ponto para 102,8 pontos, com o melhor desempenho no nível dos estoques, indicando mais equilíbrio nesse segmento. E o índice de expectativas futuras subiu 0,3 pontos para 97,9 pontos. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta segunda-feira, em semana de divulgação do PIB do segundo trimestre. A moeda norte-americana recuou 0,88% e encerrou o dia cotada a R$ 5,03 na venda.
O Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, iniciou a semana perto da estabilidade, diante da cautela internacional, após autoridades de grandes bancos centrais terem indicado manutenção de uma postura rígida em seu combate à inflação. O índice teve alta de 0,02% a 112.323 pontos. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, considerada a inflação oficial do país, caiu de 6,82% para 6,7% neste ano. É a 9ª redução consecutiva da projeção. A estimativa está no Boletim Focus de hoje, divulgado semanalmente pelo Banco Central. A previsão para 2022 está acima da meta de inflação, que deve ser perseguida pelo BC. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, Copom, é de 3,5% para este ano, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Em julho, a inflação recuou 0,68%, após aumento de 0,67% registrado em junho. Com o resultado, o IPCA acumula alta de 4,77% no ano e 10,07% em 12 meses. No mês de agosto, o IPCA 15, a prévia da inflação oficial, também registrou deflação de 0,73%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. A taxa básica de juros, a Selic, que é definida pelo Copom, está em 13,75% ao ano, o maior nível desde janeiro de 2017. A expectativa para a cotação do dólar manteve-se em R$ 5,20 para o final deste ano. E falando sobre o conflito no leste europeu, a ONU fará uma inspeção na usina nuclear de Zaporizhia, na Ucrânia, nesta semana, após meses de tentativa. A maior central da Europa está tomada pelos russos desde o início do conflito e há risco de uma catástrofe. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, anunciou nas redes sociais o momento em que a equipe da ONU deixou a Suíça rumo à Ucrânia. Ele mesmo vai liderar a vistoria da usina de Zaporizhia. Tanto russos quanto ucranianos deram boas-vindas à missão e garantiram que vão cooperar com os inspetores. Detalhes sobre trajetos e horários são mantidos em sigilo. A usina foi ocupada pelas tropas de Moscou em março, mas ainda é operada por ucranianos. Os dois lados se acusam pelos ataques recentes que elevaram o risco de um desastre nuclear. Na semana passada, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que a Europa e o mundo ficaram a um passo de uma catástrofe depois que a usina foi desconectada da rede elétrica do país por causa de um incêndio. Enquanto isso, o governo da Ucrânia anunciou que deu início a uma contraofensiva para recuperar o controle de cidades e povoados no sul do país. A região que a Rússia conquistou de forma mais veloz e agressiva desde o início da invasão em 24 de fevereiro. O objetivo da missão é recuperar principalmente pontos estratégicos do território ucraniano no sul, dominado pelos russos, como as cidades de Mariupol e Kherson. E a Noruega anunciou hoje uma ajuda no valor de 205 milhões de dólares para a Ucrânia. O aporte financeiro tem como objetivo minimizar o efeito da guerra russa no país em relação ao abastecimento de gás, principalmente no inverno. No Paquistão, mais de 1.000 pessoas já morreram desde junho, por causa das enchentes causadas pelas chuvas de monção. O governo atribui o fenômeno ao aquecimento global e pede a ajuda de organizações internacionais. A pior situação é no sul do país, onde o nível do rio não para de subir. O primeiro-ministro Shehbaz Sharif afirmou que nunca viu algo parecido. Alguns vilarejos foram aniquilados e milhões de casas destruídas. Enquanto isso, a ajuda internacional começa a chegar ao país para enfrentar as inundações provocadas pelas chuvas de monção. A temporada de monção, que vai de junho a setembro, é essencial para irrigar as plantações e para reabastecer os recursos hídricos do subcontinente indiano.
mas também inclui uma grande parcela de destruição e tragédias. O governo paquistanês atribuiu os fenômenos à mudança climática e afirma que o país sofre as consequências das práticas irresponsáveis de outras regiões do mundo em relação ao meio ambiente. O Paquistão é a 8ª nação mais ameaçada pelas ocorrências meteorológicas extremas, segundo a ONG Germanwatch. Em todo o país, mais de 33 milhões de pessoas foram afetadas pelas chuvas neste ano, um paquistanês a cada 7. Além disso, as casas destruídas ou muito danificadas somam 1 milhão. Após um ano de obras, o histórico bonde elétrico de Hong Kong foi reaberto. A viagem até o alto da montanha oferece uma vista panorâmica da ilha, mas os turistas ainda estão ausentes devido às medidas anti-Covid. O famoso funicular faz o transporte até o topo do Victoria Peak, o ponto mais alto da ilha. Apesar da volta do trenzinho, os turistas ainda seguem ausentes devido às medidas contra a pandemia. COVID has affected all industries in Hong Kong, particularly tourism. A Covid afetou todas as indústrias em Hong Kong, principalmente a indústria do turismo. Para o projeto de melhoramento em si, o maior obstáculo foi o material usado na restauração. Tivemos problemas para adquirir peças para a produção do bonde, o sistema, incluindo a logística de renovação material. E isso causou um grande atraso no programa. O Victoria Peak tem quase 400 metros de altura. As obras no valor de 102 milhões de dólares permitiram oferecer um bonde maior, com capacidade para 210 passageiros, e um terminal renovado no coração da zona empresarial de Hong Kong. O funicular parou de funcionar em junho de 2021, quando os controles rígidos de fronteira em Hong Kong para combater a pandemia de Covid suspenderam o turismo. No último ano, Hong Kong recebeu apenas 134 mil visitantes. Para efeito de comparação, em 2018 esse número foi de 65 milhões. E olha só, faltam 83 dias para a Copa do Mundo. E no boletim Esquenta Qatar 2022, Leonardo Félix fala da seleção da Inglaterra, que chega renovada ao torneio para tentar vencer pela segunda vez o Mundial, depois de 56 anos. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Começamos a falar das seleções do Grupo B do Mundial e a primeira delas é a cabeça de chave, Inglaterra. Com um elenco muito elogiado e repleto de jogadores de talento, a Inglaterra passou invicta pelas eliminatórias europeias, num grupo que tinha Polônia de Lewandowski. Campeã apenas uma vez, em 1966, e quarta colocada na Rússia em 2018, a seleção do país britânico ainda foi vice-campeã da Eurocopa em 2021, perdendo a final nos pênaltis para a Itália. O artilheiro Harry Kane é o nome mais badalado do time, que também conta com jovens talentos como Henderson, Mount e Sancho. O English Team está no grupo B, com Irã, Estados Unidos e País de Gales. Faltam 83 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. E o lançamento do novo foguete da NASA para a Lua foi cancelado hoje devido a um problema técnico com um dos motores principais. A NASA prevê um novo lançamento para o dia 2 de setembro, a próxima sexta-feira. A informação foi divulgada pela NASA, a Agência Espacial dos Estados Unidos, que acrescentou que a solução vai levar pelo menos alguns dias. A próxima data possível de lançamento da missão não tripulada, que vai marcar o início do programa espacial Artemis, é na próxima sexta-feira, 2 de setembro. O programa é o plano liderado pela NASA para voltar a enviar seres humanos para a Lua como um trampolim para uma eventual viagem a Marte. O nome Artemis foi escolhido para ecoar Apollo, como foi chamado o programa espacial tripulado desenvolvido pelos Estados Unidos na década de 1960. A NASA vai utilizar o conhecimento adquirido com o programa sobre trajes espaciais, veículos, propulsão, reabastecimento e outras áreas para preparar uma viagem a Marte. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia e uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau.